Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós te oramos agradecidos, porque o Senhor tem derramado bênçãos na vida do teu povo. E aqui nós oramos, Senhor, para que não seja mais do mesmo, que não seja mais um culto, mas que seja o culto do encontro com o Senhor. Que o Senhor fale poderosamente aos nossos corações, que o Senhor me use para a tua glória, que eu seja apenas um instrumento nas tuas mãos. Louvado seja Deus pela vida desta igreja, da igreja lá em Santo André, de outras pessoas que estão aqui compartilhando deste momento. Que o Senhor ajude e abençoe, ministre graça ao nosso coração, que hoje haja quebrantamento, arrependimento, vida eterna em nosso meio, que angústias possam ter fim e que reine a perfeita paz, em nome de Jesus. Amém. Como diz o salmista, sejam agradáveis as palavras da minha boca e a meditação do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha e redentor meu. Você já esteve preso em um banheiro quando era criança? Alguém já teve? Levanta a mão. Você já fez alguma presepada e ficou preso em algum lugar? O meu filho, ele é o rei das presepadas. E ele sempre arruma um lugar quando eu viajo para pregar. E ele fica com a minha mãe. E nesse dia ele ficou preso no banheiro. E minha mãe, já uma idosa, pense numa dificuldade. E aí surgiu um salvador da pátria, aquele com o escudo do Capitão América, com a capa do Superman, arrombou a porta e salvou a pátria. Mas se você já esteve preso em algum lugar, qual a sensação? Ficou desesperado. Como é teu nome? Teu nome? Enzo aí ajudou o pastor, né? Ele ficou desesperado. Vê mesmo. Tá, Enzo, eu vou pedir para a tua família ir lá para a igreja, porque tu vai ajudar em qualquer introdução de mensagem. Ficou desesperado aí, me faltava essa palavra, ficou desesperado. Então, é uma sensação terrível, algo terrível. E aí, eu ouvi essa história, que Nelson Mandela, que praticamente todos nós conhecemos, ele, quando esteve na África do Sul livre, ele foi, ajuda o irmão aí, misericórdia, abençoa aí, ora, abre isso mais, não é não? Aí, misericórdia, voltando, tá? Nelson Mandela, quando esteve preso, a prisão que ele ficava era um lugar tão difícil, tão insalubre, que o prisioneiro, eu vou tentar ficar, viu? Ele ficava agachado e ficava preso lá desta forma durante horas a fio. Imagina, eu não consigo passar nem alguns segundos. Imagine várias horas. Mas ele, para sentir de novo aquela sensação que ele teve, ele entrou naquele lugar e ficou assim. Deve ser horrível. E hoje eu vou falar da história de um homem que esteve preso num lugar insalubre, numa cova, numa cisterna. Abra, por favor, a sua Bíblia, ou ligue-a em Gênesis capítulo 37, versículos de 18 a 28. Gênesis
37, de 18 a 28. Vamos fazer a leitura. Diz assim a palavra de Deus. Quem achou, dá um amém aí. Esse não é difícil, né? Difícil é Naum, Ageu, né? Uma vez eu fui numa igreja que era tão séria, né, quanto vocês. Eu disse, está entre Gênesis e Apocalipse. Eu preguei lá em Filemon. Aí a igreja pelo menos deu uma risadinha. Aí eu digo, amém. Pelo menos alguém sorriu, né? Está feliz. Vamos ler. E viram-no de longe. Quem era? Quem eram? Os irmãos de José. E antes que chegasse a ele, conspiraram contra ele para o matarem. E disseram um ao outro, eis lá, vem o sonhador mor. Vinde, pois, agora e matemo-lo. E lancemo-lo numa destas covas e diremos, uma fera o comeu. E veremos que será dos seus sonhos. E ouvindo-o, Rúben livrou das suas mãos e disse, não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben, não derrameis sangue, lançai-o nesta cova que está no deserto e não lanceis mãos nele. Isto disse para livrá-lo das mãos e para torná-lo a seu pai. E aconteceu que, chegando-se José a seus irmãos, tiraram de José a sua túnica, a túnica de várias cores que trazia, e tomaram-no e lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia. Não havia água nela, depois assentaram-se a comer pão, e levantaram seus olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias de bálsamo e mirra, e iam levá-los ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos, que proveito há que matemos a nosso irmão e escondamos o seu sangue? Vinde, vendamo-los a estes ismaelitas, e não seja sobre nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova, e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José ao Egito. É interessante que esse homem é jogado na cova, José o sonhador. Para mim é a figura que eu mais me achego no Velho Testamento. Qual é a sua? A minha é José. Pela sua história, pela sua vida, pela sua superação. Mas aqui, ainda adolescente, cheio de sonhos, cheio de projetos, ele era sonhador, sonhou que os irmãos dele, se prostravam diante dele. Ele sonha também que os feixes se inclinam para ele. Era um sonhador, como nós. Paulinho talvez esteja sonhando com o dia da sua ordenação. Conversei com o William, o sonho dele de ir para a Palavra da Vida e voltar e trabalhar com a obra missionária. Já me falaram de você, Mariana, que você quer ir para a obra missionária. Então vejam, tantos sonhos, tantos projetos, alguns aqui. Quais são os sonhos e projetos para o futuro? Aí eu quero ser, o meu filho já mudou, quero ser jogador de futebol. Aí agora ele disse, eu quero ser dentista. Eu disse, aleluia, louvado seja Deus. Então a gente tem tantos sonhos, tantos projetos de vida, mas José vai à cova. Não sabemos a profundidade, mas ele precisava ser jogado na cova, porque a cova revela quem verdadeiramente somos. Quem é você?
Quem sou eu? Nós estamos em busca, tudo na vida, de significado e de propósito. A gente quer levantar todo dia de manhã e dizer, eu vou para aquele trabalho e que bênção, que maravilha, eu vou chegar lá e vai ser bom demais. É assim que você pensa? É assim que eu penso? É assim que a grande maioria de nós pensa. Então vivemos cheios de sonhos, mas muitas vezes nós precisamos ir para a cova, para o buraco, para a cisterna, para provar quem nós somos. Quem é você? Você é quem? E José precisava aprender. Não sei o que se passou na cabeça de José, mas eu sei que se passa na minha. Quando eu estou num buraco, na cova, o que Deus quer de mim, o que é que Ele pensa para a minha vida. Então, nós precisamos entender o que é que nós sonhamos e que projetamos para o futuro, mas lembre-se, algumas cisternas, alguns buracos, algumas cavernas serão colocadas na sua vida para apresentar quem é você. Eu, aos 19 anos de idade, conheci Jesus, tinha muitos sonhos. Meu grande sonho era ser engenheiro mecânico do ITA. Eu estudava 10 horas por dia. E era o grande sonho da minha vida. E aí eu entrei na cova. Porque a cova precisava provar quem eu era. Então comecei a frequentar a igreja que hoje sou pastor em março de 1994, a idade do bronze. E me converti em setembro. Porque eu entrei na cova. Mas eu precisava entender quem eu era. Então eu faço a pergunta, quem é você? E Deus estava provando José para que ele vencesse a falsa imagem de si mesmo. Porque muitas vezes nós estamos em busca de prazer, de poder, mas Viktor Frankl descobriu que não é de prazer, como pensava Freud, nem de poder, segundo Adler, que todo homem precisa, mas de significado e propósito. O que somos? O que viemos fazer aqui? O que temos? É interessante que essa cova era para estar cheia d'água. Mas nós lemos no versículo 24 que a cova estava vazia. A providência divina se manifesta, porque senão José teria se afogado. Mas no Targum de Jonas, o Targum é a versão aramaica do Velho Testamento hebraico. Diz que havia serpentes e escorpiões no fundo da cisterna. Lá, imagine, tem gente aqui que morre de medo de barata, não morre? Você morre? Eu não tenho não, mas minha esposa e minha filha, não vou contar as histórias. Mas imagine você numa cova, rejeitado pelos irmãos, cheio de serpentes e escorpiões. É para revelar quem José era. É para revelar quem nós somos, qual o propósito de vida que temos. Mas o que eu quero dizer a você, meu irmão, minha irmã, você que ainda não fez uma decisão por Cristo, que talvez você esteja nesta cova, que talvez você esteja neste lugar, para Deus revelar como revelou a José, quem é você, qual é o seu propósito de vida, o que você pode fazer daqui adiante, qual o seu projeto, onde você vai gastar a sua juventude, onde você vai gastar a sua aposentadoria, onde você vai gastar a sua beleza, seus dons e seus talentos. E aí eu quero dizer, meus irmãos, e compartilhar, há poucos dias atrás eu estava em Marcos Freire, voltando na comunidade que eu fui seminarista.
há muitos anos atrás. Tem muita gente que nem tinha nascido. E eu comecei a andar, porque a igreja está participando de revitalização. Não é, William? O que sonha a gente todo dia, plantação de igreja. E eu andando e me deu aquela sensação de alívio, de prazer, de realização, de subir as ladeiras e entregar convites para crianças para a gente reinaugurar o departamento infantil. E eu me comovi tanto, eu fiquei tão alegre, que não era o dinheiro, não era a fama, não era o poder, não era aparecer na televisão, não era ter seguidores no Instagram, não era ter visualizações no TikTok, não era ter visualizações no YouTube, era eu andar naquelas ladeiras de um bairro humilde, pobre, da cidade de Jaboatão de Guararapes. Por quê? Porque Deus revelou para mim quem eu era e o que eu precisava fazer para o meu projeto de vida. O que vale é o que Deus quer na minha vida. E aí eu quero para você isso, meu irmão. E Deus sempre nos livra, como livrou José da cova. Tu teria medo de serpentes, escorpiões? Tem medo de barata? Tem não? Amém. Uma salvadora da pátria. Mas imagine, irmãos, só que em Gênesis 39, 20, José vai de novo para a cisterna. É vendido, como a gente viu, vai para a casa de Potifar, é acusado injustamente, a gente vai falar daqui a pouco, é preso e vai ser jogado no cárcere. E dizem que esse cárcere fazia parte do complexo de edifícios que se compunha a casa de Potifar. Imagine, ele é levado pela camisa e jogado lá de novo na cova, para que Deus pudesse revelar quem ele era. E aí, irmãos, a vida de José termina em Gênesis 49, em Gênesis 50, que ele diz assim: não deixe os meus ossos ficarem aqui no Egito. Sabe por quê? Porque José foi elevado a governante, mordomo de Faraó, foi o chefe daquela prisão, foi o governador do Egito, mas onde estava a sua cabeça? Onde estavam os seus sonhos? Onde estavam os seus projetos? Ele aguardava um país melhor, que era Canaã. Ele aguardava um destino mais alto, que era Canaã. E melhor, ele antevia que Canaã era a figura do lar onde ele moraria para sempre com Deus. Então, irmãos, nós precisamos ser livres como José, como Jesus, que disse: o meu reino não é daqui, não é de fama, de poder, de glória, embora ele seja o glorioso. Não é de aparecer como ele seja o Criador, embora ele seja o Criador do universo. O meu reino não é daqui. Em Êxodo, quando Moisés sai do Egito, ele diz: vamos levar os ossos de José. 400 anos depois, porque José, ele estava com a vida aqui na terra, mas os seus olhos eram os céus. Nós estamos, irmãos, livres pelo sangue do Cordeiro, para dizer que o nosso reino não é neste lugar. A nossa vida pode estar aqui, mas os nossos sonhos, os nossos projetos, a nossa vida estão em Canaã, estão na Canaã celestial, onde Jesus nos aguarda para nos abraçar e dizer: entra no gozo do teu Senhor. Você não é digno, você não é uma pessoa que pode, mas você é lavado pelo meu sangue. Aleluia, louvado seja Deus, irmãos. Somos livres pelo sangue do Cordeiro. Livres para ter significado e propósito. E aí no versículo 20, há um conchavo, eles queriam matá-lo. Verdade? Mas o conchavo é:
vamos lançar ele numa cova. Vê, uma coisa não era tão boa ou melhor do que a outra, né? Não mata ele não. O que é que a gente faz? A gente joga ele dentro da cova, porque ele morre sozinho. Não é? Está cheio d'água. Eu morei numa casa, numa cidade com minha mãe. Até hoje ela diz isso. Se sua mãe repete as histórias, a minha mãe repete até hoje. Ela tirava a água da cacimba. Alguém sabe o que é cacimba? Sabe? A cacimba não tem como você subir de volta, tem? Aí quando eu me tornei adulto, ia lá o aluguel da casa, aí eu com medo medonho. Olhava lá, disse, se eu cair de dentro, eu não saio daí não. Não tem onde pegar, né? Então o plano não era, gente, melhor do que matar. Ou, como diz alguém, menos pior, né? Mas ele foi jogado na cova. Matemo-lo. Nós somos traídos, somos rejeitados, somos até desprezados. E como escreveu alguém, o desprezo é a forma mais sofisticada das manifestações de ódio. Somos muitas vezes maltratados e abandonados por quem mais amamos, pela nossa família. Conheço gente que o pai e a mãe nunca entram em contato. E eu estive evangelizando um senhor agora, que ele contou a sua vida para mim. E ele disse, pastor, a gente está aqui nesse lugar. E eu construí essa casinha para minha mãe. A minha mãe nos abandonou, eu e vários filhos. Eu era o mais velho. E meu pai disse, tente convencer a sua mãe para ela não ir. Mas não consegui. Ela voltou para cá. Ele já um idoso. Ele chorou e disse, eu construí essa casa. E ela foi embora de novo. Não me disse nem quando ia. Quando eu vi, foi a minha esposa me ligando, dizendo, tua mãe está indo embora. Tem um caminhão levando os móveis dela. A família de José deixou marcas profundas, negativas, em sua vida. Ele chorou no futuro quando se encontrou com eles. Tem gente que tem um passado abusivo, seja emocional, seja psicológico, seja espiritual, seja da ordem sexual. E aí? Como José reagiu? Ele se deixou, gente, levar pelas circunstâncias. Ele se deixou levar por essa traição. Ele se deixou levar pela amargura e o ressentimento. Ele precisava aprender para ser uma das figuras mais importantes do Velho Testamento e do livro do Gênesis. Ele precisava aprender, e nós precisamos aprender, que muitas vezes a cruz, como disse a W. Tozer, nos ferirá a nós. E no lugar onde mais nos magoam, e na nossa reputação tão cuidadosamente cultivada. Mas José não levou para a sua vida o ressentimento, a amargura, a dor, o desespero, a vingança. José leva para a sua vida, olha, Deus me colocou aqui para que eu seja o instrumento de salvação da minha família, da minha nação, do meu povo. E é interessante que nós estamos no período da Páscoa, e você vai se lembrar comigo que Jesus diz, Deus meu, por que me desamparaste? Ele está na cruz,
Ele está para pagar o preço dos nossos pecados, o justo para sofrer pelos injustos, aquele que não cometeu pecado para perdoar os pecados do mundo inteiro, de todas as épocas, presente, passada e futura. E Deus olha para ele, e ele lá suspirando naquela cruz, ofegante, faltando já o ar, sem conseguir respirar, e diz: Deus meu, por que me desamparaste? E Deus olha para ele e vira as costas naquela cruz, para que ele não vire as costas para nós e diga: pode entrar, meu povo, vocês têm o caminho aberto para o céu. É Ele, é esse Jesus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, que lava as nossas vestes, que perdoa a nossa vida, que restaura e que transforma. E Ele diz: vinde benditos de meu Pai, perdoa-lhes, Senhor, porque eles não sabem o que fazem. Então, livres como José, livres como Jesus, vamos perdoar, irmãos. Perdoe o seu irmão, perdoe a sua irmã, perdoe a sua família, perdoe a sua igreja, perdoe o seu pastor, perdoe o seu patrão, perdoe o seu empregado. Viva de forma limpa, diferente, seja uma bênção, seja livre, exerça o perdão em nome de Jesus. E o texto continua. É um texto grande, que vai falar em Gênesis 39, 8 e 9, que José diz assim, o texto diz assim: porém ele recusou e disse à mulher do seu senhor: eis que o meu senhor não sabe o que há em casa comigo, e entregou à minha mãe à minha mão tudo o que tenho. Ninguém é maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porque tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? José foi tentado pela mulher de Potifar. Bonita deve ter sido, né? Porque há quem diga assim: não há mulheres feias, só mulheres mal cuidadas. Porque no dia do casamento não existe noiva feia, existe toda noiva bonita, né, não? Então a mulher dele, de Potifar, devia sim ser bonita. A tentação é um teste, é uma prova, é uma incitação para a prática do mal. E eu gostaria de dizer a você: não existem tribulações novas, só mudam de nome. Roubar as coisas da empresa. Você já se sentiu assim? Tem a tentação, né? Você é do contas a pagar. Ninguém vai ver. Eu vou adivinhar um dinheirozinho para mim. Contar uma mentira. Tem uma adolescente na nossa igreja que todos os outros brincam com ele. Porque quando ele diz assim: vá por mim, é que ele está mentindo. Vá por mim, que eu estou falando sério. Aí, quando ele diz vá por mim, é que ele está mentindo. Então, às vezes, a gente tem aquela ideia de: não, vou contar só uma mentirinha. Apropriar-se do corpo de alguém que não é seu cônjuge. Viver uma vida adúltera. Desviar dinheiro da igreja, do caixa da mocidade. Fazer algo de errado. Burlar a lei. Mudar o imposto de renda.
somos tentados para isso. Você pensa que José não foi? Ele tomava conta de tudo, menos da mulher. Ele tomava conta do dinheiro, menos da mulher. Então, ele podia fazer tudo, mas ele disse: eu não faria isso contra ele, nem faria isso, nem pecaria contra Deus. Então, irmãos, como José, que a gente possa pensar e estejamos livres de decepcionar a Deus e aos outros. O meio de escape é sempre adaptado às circunstâncias. Alguns textos dizem fugir da prostituição e outros dizem resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Eu não sei o que você está passando. Eu não sei qual é a sua prova. Eu não sei qual é a sua tentação. Eu sei quais são as minhas. Lido com elas todo dia. E tem hora que eu de novo errei de novo. Poxa. Não existem tribulações novas. A gente erra. A gente trata mal o cônjuge, os amigos, os filhos. Mas José disse: eu faria isso com o meu Senhor? Não. Eu pecaria contra o meu Deus? Não. Assim como Jesus vence todas as tentações, lá em Mateus capítulo 4, que a gente seja livre como José e como Jesus. Que possamos dizer não na hora certa. Que possamos resistir quando for para resistir. E quando for para fugir, que a gente fuja. Se apresentar um homem para você, lhe cortejando, você sendo casado, o que é que você faz? Bloqueia. Se aparecer para você uma mulher lhe cortejando, você bloqueia. Se aparecer para você uma oportunidade que diz assim: vamos dar uma tapinha, na erva, o que é que você diz? Não. Eu pecaria contra a minha família, decepcionaria a minha família e decepcionaria Deus? Eu? Não. Então, diga não, faça algo para mudar a sua vida. E se você não está podendo e caindo constantemente nisso, peça a graça de Deus, que é agora o nosso último ponto. Nós vamos até Gênesis 45, eu vou ler do verso 5 ao verso 8, que diz assim a palavra de Deus, 45, 5 a 8. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pese aos vossos olhos, por me haverdes vendido para cá. Porque, para a conservação da vida, o que é que diz essa frase aí? Deus me enviou adiante de vós. Vamos ler todos juntos? Deus me adiante de vós. 6. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem cega. Próximo. Vamos ler todos juntos essa primeira frase. Pelo quê? Então, irmãos, o que é que nós precisamos aprender com a nossa vida como José? Lembram que eu falei que a cisterna estava vazia? Deus estava operando na vida de José. Deus estava livrando José. Então, na sua vida, pode ser pequena, você tem 10 anos, 11 anos, 15 anos, 16 anos,
Você pode ter 60, 70 anos, mas Deus está livrando você até hoje, porque Deus era com José. Deus era com José, como diz o texto em Gênesis 39, 2, em Gênesis 39, 21, e ele diz, ele tinha certeza, Deus me enviou adiante de vós. Então, irmãos, quando você não deve olhar na horizontal diante da sua vida, sempre olhe na vertical. Porque se você olha na horizontal, você se perde. Já foi num campo muito grande, em que você olha e o horizonte nunca chega? Já foi numa praia? Quando eu era criança, eu ficava curioso. Será que o navio ali cai? Por quê? O horizonte acaba. Então, quando a gente olha na parte horizontal, nós perdemos o foco. Mudamos o interesse de Deus para nós. Mas eu quero dizer a você que você pode olhar como José, que passou pela cova em Gênesis 37, que passou pela prisão lá na frente, que também foi esquecido pelos 2 prisioneiros, que foi esquecido por todo mundo, mas que no final da sua vida não se tratava sobre José. O livro de Gênesis não é sobre Abraão, não é sobre José, não é sobre Jacó, não é sobre Isaac, não, a Bíblia não é sobre Moisés, a Bíblia é sempre sobre Deus, em primeiro lugar, acima de todas as coisas, controlando a história da nossa vida e dizendo, você pode caminhar, meu filho, você pode olhar para o horizonte, mas deve olhar para cima, é vertical. Quem controla e governa todas as coisas da nossa história, irmãos, é Deus. Tenhamos a certeza, sejamos livres para enxergar o agir de Deus em nossas vidas como José, como Jesus, porque Jesus disse, olha, se eu quisesse, eu oraria ao Pai, e Ele mandaria legiões de anjos para cuidar da minha vida, mas eu não quero isso. Então, irmão, se você está na dificuldade, se você está com problema, se você está faltando o foco cristão na sua vida, olhe para cima, floresça onde você está, viva pela fé, sabendo que Deus é soberano para controlar a sua vida, controlar a sua história, controlar a sua família, dá graça a você e você vai caminhar até Canaã celestial, porque caminhando eu vou para Canaã e eu estarei lá, não porque eu mereço, não porque eu posso, mas porque nós somos livres pelo sangue do Cordeiro derramado naquela cruz. Então, livres como José, livres pelo sangue de Cristo, possamos enxergar Deus na nossa vida, irmãos. E para você, meu amigo, que ainda não tem Cristo como Salvador, que você possa enxergar, eu não sou melhor do que você, Paulinho não é, Pastor Marquinho não é, Pastor William não é, outros irmãos aqui não são, mas nós podemos dizer, seja livre pelo sangue do Cordeiro, seja livre para encontrar significado e propósito, seja livre para perdoar, seja livre para vencer a tentação, seja livre para enxergar o agir de Deus em sua vida. Que Deus nos abençoe. Vamos orar? Senhor, nós te louvamos, porque o Senhor tem nos abençoado. E que o Senhor nos dê desafios, em nome de Jesus. Ainda com os olhos fechados, você não vai precisar fazer nenhum gesto, mas eu só quero pedir a você que pense. Você precisa ser livre de uma falsa imagem, encontrar significado e propósito. Você precisa ser livre para perdoar meu irmão e minha irmã, sua família, alguém.
Você precisa ser livre da tentação. Você precisa ser livre para enxergar o agir de Deus na sua vida. Que hoje seja o dia de você fazer uma decisão. Não há como, irmãos, mudar se não decidirmos. Decida algo hoje. Uma coisa só que você vai mudar. Mude de vida. Peça transformação a Deus. E você que não tem Cristo como Salvador, Ele está à sua disposição hoje aqui, a qualquer hora, no seu quarto, na sua casa. Você pode receber Jesus como Salvador. Você precisa saber que é pecador, que não pode se salvar, que Jesus é o único Salvador e, pela fé, dizer: eu quero ser livre pelo teu sangue, Jesus. Que assim seja na sua vida. Vamos orar novamente. Pai, que o Senhor nos ajude, ó Deus, a entender a tua vontade para nós. Abençoa a igreja aqui em Campina. Abençoa os irmãos da igreja de Santo André. Abençoa, ó Deus, os amigos, irmãos que estão aqui. Que eles encontrem significado e propósito, perdoem, vençam as tentações e enxerguem o que o Senhor tem trabalhado na vida deles. Abençoa o pastor Alex, seu ministério, que nesta igreja, encoraja o teu servo e que ele possa se apropriar do texto de Deuteronômio, que o Senhor, pois, é aquele que vai adiante de ti. Não te deixará nem te desamparará. Ser com teu servo e sua família e com esta igreja mais uma vez, em nome de Jesus. Porque Deus tem derramado bênçãos na nossa vida. Vamos em frente, livres como José. Deus nos abençoe.